Leitura inicial de hoje continua a profecia de Amós no Reino do Norte. Recordem que Amós é um profeta do Reino do Sul, Judá, capital Jerusalém, que foi ao norte profetizar contra o Reino do Norte e contra o rei do Reino do Norte. Consequência, Amós foi perseguido pelo rei e pelos profetas do norte, que eram falsos profetas, porque não anunciavam a vontade do Senhor, não anunciavam a palavra do Senhor. Naqueles dias, inicia a leitura. Eu gosto de analisar cada leitura. Amazias, sacerdote de Betel, sacerdote do Reino do Norte, mandou dizer ao rei de Israel, ao rei Jeroboão. Então, o sacerdote do Reino do Norte, capital Samaria, mandou dizer ao rei do Reino do Norte: Amós conspira contra ti, mentira, dentro da própria casa de Israel. O país não consegue evitar que se espalhem todas as suas palavras. Então, ele aqui, o sacerdote do Reino do Norte, se colocou contra Amós, porque Amós estava anunciando a destruição do Reino do Norte, por causa das iniquidades, das injustiças contra Deus e contra os irmãos. Então, o sacerdote do Reino do Norte se colocou contra Amós, e Amós será perseguido. Ele escreveu uma carta e mandou dizer ao rei Jeroboão, Amós está conspirando contra ti, aqui dentro do teu reino, ele está conspirando contra ti. Ele anda dizendo: Jeroboão morrerá pela espada, a casa de Israel será deportada de sua pátria e todos se tornarão escravos. Era isso que Amós estava dizendo? Era, por causa do pecado de idolatria, por causa do pecado de injustiça. Era pecado de injustiça? Era. Mas toda injustiça é idolatria, é contra a lei. Sendo contra a lei, é contra o Senhor. É pecado de idolatria. Então, Amós está conspirando contra o rei e contra o reino, disse o sacerdote do Reino do Norte, Amazias. E depois, o tal do Amazias, cheio de si, não é? Disse a Amós, foi até o Amós e foi brigar com Amós, Vidente, Roé, em hebraico Roé, vidente, sai daqui, procura refúgio em Judá, tu é de lá, o que tu está fazendo aqui? Onde possas ganhar teu pão e exercer tua profecia, não profetize aqui. Então o Amazias foi ao rei, denunciou o Amós, que Amós, um profeta do Senhor, depois foi até o Amós, brigou com ele, encarou ele. O que é que tu está fazendo aqui? Tu é do Reino do Sul, sai daqui, vai profetizar lá no Reino do Sul. Em Betel, o que era Betel? O santuário do Reino do Norte. Na época do Salomão, filho do Davi, Salomão fez o quê? Construiu o templo de Jerusalém, que era o único templo do Senhor. Então todo o sacrifício era oferecido só no templo de Jerusalém. Quando? Quando Salomão construiu o templo, em torno do ano 1000 a.C. Aí, o filho do Salomão que reinou, Roboão, depois ele roubou, Roboão, ficou ladrão, No templo dele, por causa dos impostos pesados e injustos, o reino se dividiu em dois. Era um só. Recordem, Davi chegou lá, unificou.
depois de Davi e Salomão, a construção do templo, depois de Salomão, Roboão, que instituiu pesados impostos. Aí o reino se dividiu. Reino do Norte, capital Samaria, Reino do Sul, capital Jerusalém. Aqui é na época do Reino do Norte, capital Samaria. Quando se dividiram, o Reino do Norte, para não ir a Jerusalém, porque estava dividido agora, instituiu santuários no norte. Betel era um desses santuários. Então, o pessoal do Reino do Norte não precisava mais ir a Jerusalém oferecer sacrifício, porque tinha um outro santuário. Divisão do reino, Reino do Norte, capital Samaria, santuário Betel. Reino do Sul, capital Jerusalém, continuou, santuário em Jerusalém, no templo de Jerusalém. Tá? Vidente, sai e procura refúgio em Judá, onde possas ganhar teu pão e exercer tua profecia. Em Betel, aqui no norte, não poderás profetizar. Então, o sacerdote do Reino do Norte se coloca contra Amós, que era um verdadeiro profeta do Senhor, que era do Reino do Sul. Mandou, sai daqui. Vai profetizar no teu santuário. Aqui tu não vai profetizar mais, não. Porque aqui fica o santuário do rei e do Reino do Norte. Então, em Betel é o santuário do rei Jeroboão, é o santuário do Reino do Norte. Aqui tu não vais mais profetizar. Falou o tal do Amazias, né? Se sentia muita coisa, né? Para o Amós, que era um profeta do Senhor. Não ficou aí, não. Aí o Amós respondeu ao tal do Amazias, né? Não sou profeta. É lindo isso, muito bonito. Tem certas coisas na escritura que tem que decorar, é bonito. Não sou profeta, nem filho de profeta. Sou pastor de gado e cultivador de sicômoros. Um vegetal lá que eles tinham. O nosso feijão aqui, né? O Senhor me chamou quando eu tangia o rebanho e me disse, vai profetizar no Reino do Norte. Então, o que é que o Amós está dizendo? Eu não sou profeta, não tenho vocação de profeta, não sou filho de profeta. Eu sou um vaqueiro lá do Canidé, mas o Senhor me chamou e ele me mandou profetizar. Então, se o Senhor me chamou, eu vou profetizar. E não me interessa se tu é contra ou não. Esse é um verdadeiro profeta do Senhor e muito corajoso. Se colocou contra o rei e contra os profetas do norte, capitaneados por esse tal de Amazias aqui. O Amós respondeu olhando assim no olho dele. Eu gosto assim, né? E agora ouve a palavra do Senhor. E tinha outra coisa que ele ia dizer para esse tal de Amazias aí, né? Tu dizes, não profetizes contra Israel, e não insinues nada contra a casa de Isaque, o reino do norte. Pois bem, isto diz o Senhor, tua mulher se prostituirá na cidade. Eu estou lendo o que está escrito, eu não estou inventando. Teus filhos e filhas morrerão pela espada, guerra. Tuas terras serão tomadas e loteadas. Perdeu tudo. Tu mesmo morrerás em terra poluída, profanada. Israel será levado ao cativeiro para longe do seu país. Gostou? Então, o Amós, que era um cultivador de sicômoro, né? Agricultor, cuidava lá dos bois dele, que era do Reino do Sul, Judá. O Senhor mandou ele profetizar contra a casa de Israel no norte. Chegando lá, ele profetizou contra o rei e contra o reino.
Aí o tal do Amazias, que era o profeta do rei, ficou contra ele, ficou contra Amós, ficou contra o Senhor. E Amós responde assim, né? Não sou profeta e nem filho de profeta, tá? Sou pastor de gado e cultivador de sicômeros. E tu, Amazias, presta atenção que eu vou te dizer agora. Tua mulher vai se tornar uma prostituta aqui nessa cidade. Teus filhos e filhas morrerão pela espada. Tuas terras serão tomadas. E tu vai morrer em uma terra estrangeira. Israel todinho será tomado em cativeiro. Aconteceu, aconteceu. Ano 722, 721, o reino do norte foi todo para o exílio. Na Assíria, onde hoje é o Iraque do norte. O profeta aqui morreu lá. Esse aqui que denunciou, que ficou contra o Amós. Os filhos dele morreram tudinho. A mulher se prostituiu quando o exército estrangeiro chegou lá. E as terras dele perdeu tudo. Israel, todo o povo de Israel, exílio. Por quê? Por causa da idolatria. Hoje, o apelo que o Senhor está fazendo a cada um de nós é: se convertam. Eu tenho que me converter. Tá? Para quê? Para não ir para o exílio. O exílio hoje é pior do que esse aí. O exílio hoje é a morte eterna. O Senhor está querendo hoje que toda a humanidade se converta. O vírus aí é um sinal para a nossa conversão. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. O salmo de hoje é o 18 do grego e o 19 do hebraico. Antífona: os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Então fala da justiça de Deus. Eu tenho tanto falado dessa justiça, né? A lei do Senhor Deus é perfeita, a Torá. A lei do antigo Israel é a Torá. A lei do novo Israel, que é Cristo. Quem é o novo Israel? A igreja. A lei da igreja, quem é? Cristo. Quem nos deu Cristo? Maria. Maria, o que é? Figura da igreja. A igreja, o que é? Corpo de Cristo. Então, não posso me distanciar nem de Cristo, nem de Maria, nem da igreja católica. Conforto para a alma. Você quer conforto hoje? Quero. Então, leia a lei do Senhor, a Torá. Siga a lei do Senhor, a Torá. Siga os mandamentos do Senhor. O testemunho do Senhor é fiel. Testemunho na Sagrada Escritura. O que é testemunhar? É dar o próprio sangue por alguém. No caso de Cristo, dar o sangue por Cristo. A raiz da palavra testemunha, o testemunho é martiria. Os mártires são aqueles que dão o sangue como testemunho por causa de Cristo. O testemunho do Senhor é fiel, o Senhor é fiel. A raiz de fidelidade é a raiz da verdade. O que é fidelidade no Antigo Testamento é a verdade. Deus é fiel, quer dizer o quê? Deus é verdadeiro. Verdadeiro. Ele ensina o que é verdadeiro. E quem é mentiroso? Satanás. O pai da mentira é ele. E quem mente é o quê? Do lado do cão. É contra a verdade, contra o Senhor. O testemunho do Senhor é fiel. Sabedoria dos humildes. Sabedoria Sofia. Ou em hebraico, Hormá. Ela é personificada no livro dos Provérbios. Leia lá, Provérbio 8. É a personificação da sabedoria de Deus. Quem é a sabedoria de Deus no Novo Testamento? Cristo. Ele é a Hormá de Deus, a Sofia de Deus, o Logos eterno de Deus. Aqui ele fala da Hormá.
Hormá dos humildes. Quem são os humildes do Antigo Testamento? Os que seguem a lei, aqueles que são justos. José era humilde e justo, porque seguia a lei do Antigo Israel. A lei do Novo Israel hoje é Cristo. Mas o Senhor está com os humildes, com aqueles que seguem sua lei. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. O Senhor é correto e justo. Os preceitos do Senhor são precisos. A lei do Senhor é precisa. Contrária a essa lei de hoje. A lei do Senhor é contra o aborto, divórcio, relação contra a natureza, ideologia de gênero, legalização da droga, destruição da natureza. O Senhor é contra isso. A lei dele é contra essas leis que hoje o Estado moderno está criando. Alegria ao coração. O que é que dá alegria ao nosso coração? Seguir a lei do Senhor. Então, o salmo de hoje fala da lei do Senhor, de seguir a lei do Senhor, do justo que segue a lei do Senhor. Alegria ao coração. Quem me dá alegria ao coração? A lei do Senhor. O mandamento do Senhor é brilhante, muito brilhante, mais do que aquela luz ali, ó. Muito brilhante. Alegra o nosso coração. Para os olhos é uma luz. Só quem tem o coração purificado verá a Deus. Só quem vê a Deus, a luz de Deus, é quem está com Deus e tem um coração purificado, quem confessar o seu pecado. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. É puro o temor do Senhor. O temor do Senhor não significa ter medo do Senhor. Eu não tenho medo do Senhor. Eu temo o Senhor. O que é o temor do Senhor? É a virtude da religião. É seguir a lei do Senhor. Hoje na igreja católica é seguir os mandamentos de Deus e da igreja, os sacramentos, a confissão, tudo. Imutável para sempre. O temor do Senhor é imutável. O Senhor não muda. O Senhor é o próprio temor dele. É a virtude da religião. Ele não muda. A gente que muda, né? Um dia está de um jeito, outro dia está do outro jeito. Um dia acorda bem, um dia acorda mal. Às vezes eu acordo com o pescoço todo entravado, né? Hoje eu estou com... Então é cada dia a gente, né? Nosso Senhor não. Nosso Senhor é imutável. É fiel para sempre, é amor para sempre, é justiça eterna. Os juízos do Senhor são corretos, o Senhor julga de modo correto. Diverso dos nossos juízos humanos. Nem sempre nós julgamos de modo correto. Por que a gente não julga de modo correto? Porque a gente vê só a aparência, o Senhor vê o coração. Por isso que eu não posso julgar. Quem vê só a aparência não pode julgar. Porque ninguém conhece a intenção do coração de ninguém. Quantas vezes eu queria fazer o bem, fui julgado mal, ou queria fazer o mal, fui julgado bem, e ninguém conhece, então melhor não julgar. E do jeito que eu julgar, serei julgado. É claro que o Estado moderno tem que ter o seu direito, a sua lei, tem que julgar o Estado moderno segundo princípios objetivos. A questão é, o Estado moderno não pode criar lei contra a lei de Deus, e está criando. 6 leis aí de destruição da lei de Deus que o Estado atual está criando e provocando toda essa confusão aí, de doença, vírus, ciclone, furacão e tudo. E se não se converter, vai piorar. E justos igualmente. Então, o critério do Senhor, o juízo do Senhor, ele é correto, é reto. Porque ele conhece tudo. O Senhor é onisciente, onipresente e onipotente. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Mais desejável do que o ouro são eles.
O juízo do Senhor é melhor do que o ouro. Por quê? O ouro na terra, um dia se acaba, né? Ou então eu me acabo, porque eu vou morrer um dia. Mas o juízo do Senhor é que dirá para onde eu estarei, com ele ou sem ele. Então, o juízo do Senhor é eterno. O ouro não é eterno. O ouro, o dinheiro, o poder, o prazer é da terra. É terreno. Mas o juízo de Deus me conduzirá à eternidade, com ele ou sem ele. Então, o que é mais importante? É o ouro da terra ou é o juízo de Deus? Eu tenho que viver em função do ouro da terra ou do juízo de Deus, seguindo a lei dele? Cada um escolhe, né? Mais desejar do que o ouro são eles, do que o ouro refinado. Pode ser o ouro mais puro do mundo. Eu posso ter toda a riqueza do mundo. Eu posso ser a pessoa mais rica do mundo. Se eu não seguir a lei de Deus, adianta em quê? Meu Deus, em nada. Um dia eu vou prestar conta a Nosso Senhor do que fiz e do que deixei de fazer. Do bem que fiz e do mal que não fiz e do bem que não fiz. 3 coisas. Prestar conta do bem que fiz, do bem que não fiz, omissão, e do mal que fiz. O julgamento é esse, é. Quem pode julgar? Deus, que ele conhece o que eu tenho dentro do coração, ninguém conhece, só eu. Cada um, só Deus conhece, cada um. Mas eu tenho que pautar minha vida de acordo com a lei do Senhor. É o que ele está dizendo aí. E essa lei do Senhor é melhor do que o ouro. Porque o ouro é daqui da terra. A lei do Senhor conduz ao céu. Ou não. Do que o ouro refinado. Suas palavras, quem de Deus, são mais doces do que o mel. Você quer, né, um melzinho bem doce, é bom, né? A palavra de Deus é melhor do que o mel. Porque o mel te dá aquela doçura na hora, né? Quem é diabético nem pode, né? E o mel de Deus é o céu, é a eternidade. Então pouco importa se eu tenho um mel aqui na terra, se eu tenho um ouro, não interessa, interessa é o mel de Deus. Produzido do coração de Deus, a doçura de Deus. Isso que interessa. A doçura de Deus, do coração de Deus, que nos acolhe. Que o mel que sai dos favos. O favo quem fez foi Nosso Senhor. A abelha quem fez foi Nosso Senhor. É claro que é bom um melzinho aí de manhã, né? Café, uma torradinha com mel. Mas a doçura de Deus é melhor. Então, o que ele está colocando aqui? Sigam a lei do Senhor. Só ela nos conduz ao céu. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Agora o Evangelho, hoje Mateus 9, de 1 a 8. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então, alguns doutores da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados,
Vou dizer: levanta-te e anda. Pois bem, para que conheceis que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar os pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama, o teu leito e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senta aí um pouquinho. Eu quero refletir o que foi anunciado. Naquele tempo, agora, hoje, na hora que é anunciado, acontece para aquele que acredita. O Senhor entrou no barco. Recorda, ele estava de um lado do lago, tinha uma grande multidão com ele. Ele não queria conversa com a multidão naquele dia. Entrou no barco, foi até o outro lado. Durante a noite veio uma grande tempestade. Os discípulos lá ficaram tudo apavorados, né? Ele reprovou a fé deles, né? O importante ali era a fé. Chegou do outro lado, encontrou 2 endemoniados, região dos gregos, tirou o demônio, entrou nos porcos, lá o demônio, matou todos os porcos, né? Os demônios mataram todos os porcos. Jesus então hoje entrou no barco de novo e retornou a cidade dele. Então ele estava em Cafarnaum, foi até a região dos gregos, lá pediram para ele ir embora, né? Aí ele retornou. Tá? Foi isso aí. Estava em Cafarnaum, entrou no barco, foi até lá, agora está entrando no barco, entrou e retornou à sua cidade. Cafarnaum, não é a cidade dele não, é a cidade de Pedro. Mas ele morava com quem? Com Pedro. Morava na casa de Pedro, até hoje tem lá a casa dele. Entrando em um barco, Jesus atravessou para a outra margem do lago. Então, entrou no barco de novo e foi para a sua cidade, Cafarnaum. Então, Cafarnaum, grego, retornou a Cafarnaum. É esse o movimento do texto. Chegando a Cafarnaum, lhe apresenta um paralítico deitado em um leito. Tá? Não é como hoje não, né? Que tem né? Paralítico tem lá a bengala, ou, né? Muleta. Né? Eu operei do tornozelo, fiquei aí com a muleta aí durante muito tempo. Né? Então não era muleta, era um leito. Deitava no leito e eles carregavam o paralítico. Então, apresentam a Nosso Senhor um paralítico deitado no leito. Vendo a fé que eles tinham, Jesus diz ao paralítico: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então chegou na cidade dele, chegou em Cafarnaum, trazem até ele um paralítico, um aleijado, um coxo, deitado num leito. Jesus viu, notou que eles tinham fé, né? Que está dizendo que eles tinham fé. Jesus disse: teus pecados estão perdoados. Tem alguma coisa a ver isso aí? Eles queriam que Jesus perdoasse o pecado do paralítico? Não. Eles queriam que Jesus fizesse o quê? Que curasse o paralítico. Né? Mas Nosso Senhor não curou, não. Na hora, não. Ele nunca faz na hora o que querem dele, não. Eu gosto de Nosso Senhor por isso, né? Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao coxo, paralítico: coragem, filho, coragem. Nosso Senhor está dizendo hoje para cada um: coragem, né? Com esse vírus aí, coragem. Os teus pecados estão perdoados. O que é mais importante para Nosso Senhor? Curar o paralítico ou perdoar o pecado? Perdoar o pecado, não foi o que ele fez?
E o perdão não é cura, não. Então, muito mais importante do que a cura física é a cura do coração. O Senhor veio curar o nosso coração. Como? Perdoando os nossos pecados. Até porque no céu entra coxo, cego, paralítico, doente de câncer, de vírus, de tudo. Mas quem não tem o pecado perdoado não entra no céu. Então, o mais importante é perdoar os pecados. Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Até porque nosso Senhor não curou todo mundo lá do físico, não. Curou 1%. Agora, perdoou o pecado de todos que quiseram ter os pecados perdoados. Ainda hoje é assim. Nosso Senhor cura todo do físico? Não. Tem doença aí que vai me levar aqui. Aí ele. Tem doença aí que é para a glória dele. Lázaro, quando morreu, o que ele disse? Essa doença, essa morte é para a glória de Deus. Então tem doença que vai nos levar ao céu. E ele cura essa... Não. Porque é importante que é o céu. Então não esqueça que o mais importante não é a cura física, não. Ela é importante, mas não é o mais importante. O mais importante é perdoar o pecado. E nosso Senhor hoje quer o que é? Perdoar, que a gente peça perdão. Para perdoar o pecado, ele pode perdoar o pecado sem eu pedir perdão? Ele veio trazer o perdão. Mas para que eu alcance o perdão, eu tenho que pedir perdão. Nosso Senhor pode pedir perdão por mim? Não. Alguém pode pedir perdão pelo outro? Não. Pode rezar pelo outro. Pedir perdão pelo outro. Então aqui já está dizendo que o mais importante é perdoar o pecado. E a segunda coisa que está dizendo que precisa ter fé. Vendo a fé deles, perdoou o pecado. Quem não tem fé vai ter o perdão do pecado? Não, porque se não acredita em Nosso Senhor, como é que vai pedir perdão a Nosso Senhor? Só pede perdão a Nosso Senhor quem acredita nele. Só pede perdão a Deus quem acredita em Deus. É que vai pedir perdão. Então, aqui a fé está relacionada ao perdão. E a fé na Igreja Católica, porque o sacramento do perdão, ele deu a quem? A Igreja Católica. Então, é tudo relacionado. Você quer ser salvo? Quero. Peça perdão a Nosso Senhor. Para pedir perdão, tem que ter o que? Fé. E o perdão vem através de quê? Da Igreja Católica. A confissão. Só a gente tem. Só a Igreja Católica tem. Essas outras igrejas aí, protestantes, tem confissão? Compadre, tem não. Só a Igreja Católica. Tá? Coragem, filho. Os teus pecados estão perdoados. Nosso Senhor está dizendo a cada um, coragem. Qualquer pecado tem perdão, qualquer um. Pode ser o pior. O Davi lá, pecado de adultério e assassinato. Deus perdoou na hora. Teve consequência, teve a pena depois, né? Mas o perdão conseguiu. Então qualquer pecado tem perdão? Tem. Desde que eu me arrependa, né, e peça perdão do pecado. Tem matéria grave, perdão, arrependimento, confissão, absolvição e penitência. Então, quando ele diz isso, os teus pecados estão perdoados. Lá na casa, em Cafarnaum, tinha um doutor da lei, alguém que tinha estudado, um judeuzinho lá que tinha estudado, né? O estudo, quando é bom, é bom. A ciência, quando não é contra a lei de Deus, é muito bom. Qualquer ciência que não é contra a lei de Deus, pode estudar, mestrado, doutorado, pós-doutorado, o que você quiser. Mas se a ciência se coloca contra a lei de Deus, não serve para nada.
jogue no mato. Você pode ser doutor, pós-doutor, aqui em Marte, na Lua, em Júpiter, em qualquer lugar. Se o seu doutorado se colocar contra Deus, a lei de Deus, esqueça que você é doutor. Você não é nada diante de Nosso Senhor. Eu estudei doutorado, mas de acordo com a lei de Nosso Senhor. Então, alguns doutores da lei, eles diziam que conhecia toda a lei, podia até conhecer, só não fazia seguir a lei, né? Não adianta dizer não matar e você matar, não roubar e você roubar, não adulterar e você adulterar, não adianta nada. Então, eles eram falsos doutores. Eles disseram falso lá, né? Ele está blasfemando. Acusar Nosso Senhor de blasfêmia. Por quê? Quem pode perdoar pecado? Quem é? Deus. Então, Nosso Senhor, ao dizer os teus pecados estão perdoados, está dizendo que eu sou Deus. Eu sou aquele Deus de Israel, lá do Êxodo, que tirou vocês do Egito. Nosso Senhor aqui está dizendo de uma maneira bem clara, eu sou Deus. Então, eu sou Deus e eu perdoo os pecados. Os doutores da lei entenderam. Doutor da lei de Israel lá, os hipócritas. E já acusaram Nosso Senhor de que? Blasfêmia. Por que blasfêmia? Porque todo aquele que se disser que é Deus, peca por blasfêmia, segundo ele. Está lá na lei do Levítico. Levítico 16, 24. 24, 16. Leia lá que eu estou ficando velho, estou esquecendo aí as coisas. Então, acusar Nosso Senhor de blasfêmia. Por quê? Para matar Nosso Senhor. É o que eles vão fazer no Sinédrio. Quando Nosso Senhor diz, eu sou o filho do homem de Daniel, filho do homem de Daniel, 7, 13, 14, acusam ele de blasfêmia e o condenam à morte. Jesus será condenado à morte por blasfêmia e entregue aos romanos. Aqui já é a acusação. Ele está blasfemando, dizem os doutores lá. Jesus. E eles disseram entre eles, ao Senhor, não adianta você dizer a coisa escondida, não. Nosso Senhor conhece tudo. Jesus. Conhecendo os pensamentos dele. O Senhor conhece aqui o coração, tudo. Disse, por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? Por que vocês estão murmurando aí? Por que vocês estão dizendo que eu sou um blasfemador? Por que é? Porque eu estou dizendo que estou perdoando os pecados? É. Porque eu estou dizendo que sou Deus? Eu sou Deus mesmo. Por que é que tendes esses maus pensamentos aí no coração de vocês? Por que é? E vai dizer uma palavra de sabedoria muito importante hoje, que eu não sei se você vai entender, mas ele vai dizer. O que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-te e anda. Toda aquela gente queria que Nosso Senhor curasse o coxo, o paralítico. Toda aquela gente queria que Nosso Senhor dissesse, levanta-te e anda. Nosso Senhor não disse. Nosso Senhor disse, os teus pecados estão perdoados, porque é mais importante perdoar pecado do que curar o físico. Mas ele não vai dizer isso aqui que ele está dizendo agora. O que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados. Ou dizer, levanta-te e anda. Eu pergunto a você. Está me escutando aí? O que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados. Ou dizer, levanta-te e anda. O que é? Pensa aí e me diz. Escreve aí o que é mais fácil. O que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados. Ou dizer, levanta-te e anda. Estou aguardando, escreva aí. É mais fácil dizer, os teus pecados estão perdoados. Por quê?
Na hora que ele perdoou o pecado, alguém viu o pecado saindo, pulando, como ele expulsou o demônio? Alguém vê o pecado quando você vai confessar o pecado ao sacerdote. Todo mundo vê o pecado saindo? Olha aquele pecado lá, não sei o que. A gente vê na hora? Não. Então, quando ele perdoou o pecado, não precisou provar nada. Não precisou demonstrar nada. Mas quando ele disse, levanta-te e anda, ele tem que provar, ele tem que curar. O paralítico tem que levantar e andar. Então, é mais fácil dizer os teus pecados estão perdoados do que dizer levanta-te e anda. Porque quando ele disser levanta-te e anda, o paralítico tem que levantar e andar. E quando ele perdoou o pecado, não tem que provar nada. Ninguém vê o pecado saindo, correndo. Entendeu? A lógica é essa. O que é mais fácil dizer os teus pecados estão perdoados ou dizer levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem, ele, tem na terra poder para perdoar o pecado, levanta e anda. Aí ele curou o físico. A cura do físico do paralítico é para demonstrar que o Senhor tem poder para perdoar o pecado. Toda cura física, glória a Deus, louvor a Deus, é para demonstrar que o Senhor tem o poder de perdoar o pecado. O mais importante é o perdão do pecado. Então, toda cura física vem de quem? Do Senhor. O Senhor que tem o quê? Poder de perdoar o pecado. É mais fácil dizer os teus pecados estão perdoados porque eu não tenho que provar nada. Porque se eu disser levanta-te e anda, eu tenho que curar. E todo mundo vai ver o menino curado lá, o paralítico. Então aqui tem muita sabedoria. Se você não entendeu, pense aí no que eu disse. Então, a cura física, ela está condicionada ao perdão do pecado. Aqui está. Aqui nesse contexto, a cura física é para demonstrar que ele tem o poder de perdoar o pecado. Por quê? Porque primeiro ele perdoou o pecado. Então, nosso Senhor aqui queria ensinar a todos eles que o mais importante não é a cura física, é o perdão do pecado. Que o mais importante é entender que ele é Deus. Por quê? Porque só Deus cura o pecado. Do jeito que ele estava lá dormindo no travesseiro, e eles gritaram, e o Senhor fez um milagre, o mais importante não é o milagre, é ter fé. Aqui o mais importante não é a cura do paralítico, é acreditar que ele é Deus e tira o pecado. Até porque o perdão do pecado é cura do coração. O perdão do pecado é mais importante do que a cura física. Você que está atrás de cura física pode continuar, é importante, mas o perdão é muito mais importante. Então, antes de pedir a cura física, peça perdão pelo seu pecado. E se você está pedindo a cura física de outro, peça a Deus que toque no coração dele, que esse outro aí peça perdão do pecado dele. Porque com pecado no céu não entra. E coxo, cego, paralítico, aleijado entra no céu. Levanta-te. Pega o teu leito e vai para a tua casa. Naquela hora o paralítico lá, o coxozinho aleijado, pegou o leito e caminhou. É o que eles queriam, era. Eles entenderam que não sei o que quis dizer, não sei. Mas o mais importante não era aquela cura não. Aquela cura é sinal de outra cura, da cura do coração. Aquela cura foi para dizer que eu sou Deus. Não estou dizendo. Quando ele acalmou o mar, é para dizer, eu sou Deus, só Deus tem poder sobre a natureza. Imagina um furacão esse aí, do ciclone aí de ontem, esses dias aí, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Nosso Senhor estivesse lá, ele colocasse a mão e na hora, vocês viram aquela nuvem lá, né? Ele colocasse a mão e na hora parasse tudo. Ele tem poder, claro. Ele fez lá com o mar. Mas o mais importante não era nem essa cura, não. Esse milagre não. É o que é fé. Para acreditar que ele é Deus. E hoje ele tem poder para parar esse vírus. Na hora, o que é um vírus diante do nosso Senhor? Ele vai fazer quando eu não sei.
Eu sei que ele está querendo nos dizer que o perdão do pecado, hoje, é mais importante do que a cura do vírus. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, sua Mãe Maria Santíssima.